Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui iniciando a nossa semana com alegria, com gratidão, rogando ao nosso querido Jesus que nos fortaleça e que possamos ter nesta semana uma oportunidade de aprendizados, oportunidades de ações que nos levam à prática do bem, que nos levam à iluminação do nosso eu. Rogamos ao nosso Mestre querido que Ele possa abençoar os nossos lares, os nossos familiares, nossos amigos, abençoar os nossos locais de trabalho, os nossos locais de estudo. Que Jesus, esse Mestre, esse Espírito tão maravilhoso, possa sempre estar conosco, lado a lado, para que nós não esmoreçamos jamais. Temos momentos maravilhosos, momentos de luta, e saber que não estamos sozinhos é maravilhoso. E neste momento que nós reunimos esta família estudo e oração, é importante lembrar que este é um momento que nos pertence e que nós também temos a oportunidade de dividir aqui as nossas dores, de conquistar mais esperanças, de aprendermos mais sobre os ensinamentos de Deus e de estarmos numa comunhão energética para que possamos auxiliar uns aos outros, auxiliar aqueles que necessitam de nós, sabendo que ao fim deste encontro nós estaremos mais fortalecidos, estaremos mais alinhados em nossos padrões energéticos de paz, de amor, de gratidão e de alegria de viver. Obrigada a todos vocês que me dão essa oportunidade de estudar, de aprender, de refletir e de estar aqui recebendo essas bênçãos maravilhosas. E onde houver 2 ou mais pessoas reunidas, sabemos da presença de Jesus, dos seus trabalhadores, dos nossos mentores. E isso é maravilhoso. Então, iniciemos essa semana de uma forma maravilhosa também. Sejam bem-vindos. Vou dar uma olhadinha aqui no chat para a gente ver quem já está online. Nídia, querida, boa noite. Seja muito bem-vinda. Cisa, Dona Mariângela, André, Ricardo Grilo, Dona Vera, Solange, Marisa, Norminha, Lúcia, Suzana, Dona Ivani, David, Dona Maria Laura, queridos amigos do meu coração, sejam todos bem-vindos. E seja bem-vindo também você que está aí, quietinho, assistindo o nosso estudo de oração, mas que não coloca mensagem no chat. As suas vibrações nós sentimos e são maravilhosas. Pois bem, hoje nós vamos ler uma lição deste livro Fonte Viva, autoria espiritual de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier, e é uma reflexão muito bonita que eu achei para a gente começar a semana. É o capítulo 133, cujo título é Que tendes? E tem uma passagem evangélica que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 5. Quantos pães tendes? E disseram-lhe, 7. É sobre essa passagem que nós vamos estudar hoje, tá certo? Vamos lá. Emmanuel nos diz: quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando ainda apreciável quantidade.
Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo da nossa cooperação, para que o celeste benfeitor nos felicite com seus dons de vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? A usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que se lhes sacie a fome da paz e reconforto. Mas a voz do Mestre, no monte, continua ressoando inesquecível. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus, todavia, algo deve surgir do nosso eu em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Que lição maravilhosa, né? Uma lição que nos mostra o quão Jesus foi importante naquela época, o quanto que ele chamou tanta gente à reflexão, através daqueles que eram chamados de milagres, né? Dos fenômenos que ocorriam e que chamavam a atenção da multidão para aquele homem que fazia algo que ninguém era capaz de fazer naquela época, sem entendimento, não é mesmo? Então, olha só, eu trouxe aqui para a gente essa passagem no Evangelho de Marcos, para a gente entender quando é que Jesus perguntou o que tendes, tá? Então, eu vou pedir licença e vou ler um trecho curtinho do Evangelho de Marcos. Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Eu tenho compaixão da multidão, porque já tem 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui neste deserto em que nos encontramos, mestre? E Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E responderam: 7. E Jesus ordenou àquela multidão que se assentasse no chão. E tomando 7 pães, e tendo dado graças ao Pai, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e Jesus, tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem adiante. E comeram, e saciaram-se, e dos pedaços que sobraram levaram ainda 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000 pessoas. E despediu-os. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. Olha que passagem linda essa de Jesus. Aqui é evidente o cuidado, o carinho, o amor desse mestre para conosco. Um amor que nos emociona, por saber que ali naquelas terras áridas, naquele deserto, calçando aquele chinelo de couro simples, com aquelas túnicas de algodão branco, estava o governador do planeta, que aceitou ser preparado e diminuiu a sua luz infinitas vezes, para que pudesse estar conosco, caminhar conosco, comer da nossa comida.
pernoitar na cama que nós usávamos naquela época, olhar o mesmo céu que brilhava no firmamento, saber que aquela lua era a lua que nós olhávamos naquela época. Naquela área deserta, naquele momento lá que ele andou por aquelas areias do deserto, Jesus em momento nenhum se esqueceu de nós. Ele tudo fazia para nos auxiliar. Mas a inteligência de Jesus, tão grande, tão incompreendida por nós, muitas vezes nos mostrava o caminho a seguir para evitar maiores dores no nosso coração. E Jesus, chamado de mestre, porque o mestre é mais do que um professor. O mestre é aquele que ensina, que vai muito além. E Jesus ensinava com a prática de toda a teoria que ele professava. Quando ele pediu para amar uns aos outros, ele amava. Tanto amava que neste pequeno exemplo, ele chama os seus discípulos. Vocês imaginem, no ano 32, 4.000 pessoas reunidas numa área deserta, sem água suficiente, sem comida suficiente. Hoje, se a gente falar assim, vamos reunir 4.000 pessoas aqui no estádio, dá uma trabalheira alimentar 4.000 pessoas, né? Imaginem, naquela década de 30, que não havia supermercado, as estradas não existiam, existiam caminhos. Muitas vezes, caminhos com a marca, né, do trote dos cavalos, ou do camelo, ou do burrinho, né? Então, Jesus, neste ambiente, ele se preocupa com aqueles que estavam com ele. 4.000 pessoas. E ele fala para os seus discípulos que ele não quer que as pessoas fiquem com fome. Porque se forem voltar para os seus lares, vão desfalecer. E ele quer dar o alimento ali. E eles, os discípulos, acham estranho, mas como vamos alimentar? Como que a gente vai fazer comida para 4.000 pessoas aqui nesse deserto que estamos? E aí vem a pergunta que nos faz refletir. Jesus, de uma forma tão misericordiosa, ainda nos colocou na participação desse seu ato maravilhoso e generoso. Ele pergunta, o que tendes? Porque ele mostra nesse momento a importância de nós participarmos de todo e qualquer projeto que nós desejamos para a nossa vida. E o discípulo responde, 7 pães. 7 pães para 4.000 pessoas, vocês imaginem bem, né? Alguns peixinhos. E Jesus, ele abençoa esse pão, ele dá graças. Ele levanta o pão e agradece aquele pão ao Pai, que ele tanto respeitou, né? E que nos ensinou a respeitar. E naquele momento ele vai repartindo o pão. E o pão vai se multiplicando. Olha que coisa mais maravilhosa. O pão vai se multiplicando, todos comem do pão e ainda sobram 2 cestos cheios de pães. Era uma fartura. E as pessoas famintas que vieram atrás daquele mestre, vocês imaginam bem que coisa maravilhosa ter esse alimento, porque eles estavam sendo saciados na sua fome física, mas também na sua fome espiritual. Essas pessoas eram sofridas, eram aqueles que muitos não tinham pátria, outros não tinham dinheiro nenhum, outros não tinham saúde, outros eram endemoniados, né? Outros doentes, cegos, paralíticos, sofredores deste mundo, buscando ali uma luz com aquele Senhor, Jesus de Nazaré. O que tendes? Ele pergunta, e quando o outro fala 7 pães,
que acontece? A gente percebe que ele coloca a importância da participação, como diz Emmanuel, no processo do nutrir-se com aquele alimento sagrado. O que é 7 pães perante 4.000 pessoas? Nada. É uma migalha. Mas qual é o recado que Jesus quer passar para aquela população? Basta entrar com uma migalha na cooperação e deixem que eu faça o resto. E muitas vezes nós queremos sair fora exatamente da nossa cooperação. Nós queremos que os processos venham como milagres. Os milagres que são opostos à transformação e à evolução. Milagres que são desejados por nós assim. Uma mágica que é totalmente contra as leis divinas da ação e reação, do pedir e obtereis, do plantar e colher, né? E aí, Jesus já nos ensina para que ficasse guardado no nosso consciente, no nosso inconsciente também, que precisamos cooperar, que seja com uma migalha, para recebermos toda a fartura deste universo que é pura abundância. Então, ali, ele nos chama atenção para a nossa participação no nosso processo de evolução, no nosso processo de cura. Como que eu vou me curar e peço a cura se eu não tomo medicamento, se eu não vou até a consulta com o médico, ou se eu não participo de um passe, né, no momento de uma reunião de tratamento físico e espiritual? Como que eu vou me curar do egoísmo, da vaidade, se eu não colocar em prática ações simples que me levam a ser mais benevolente, amoroso, a enxergar o outro com seus sofrimentos e com os seus poderes? E aí a gente pensa, a vida nos ensina isso? Ensina. Você, para ter essa luz aqui, o que eu tive que fazer? Ligar o botão do ring light, ligar a tomada. Aí alguém fala assim, mas tem luz automática, aqui não tem botão. Sim, mas você tem que bater palminha ou falar, você tem que ter uma mínima ação, né? Para que tudo aconteça. Até aquela pessoa que está doente, numa cama, tetraplégica, ela precisa de ter o movimento dos olhos para a leitura do computador e para ou piscar, para ver uma conversa, uma comunicação com os familiares e cuidadores e médicos. Algo nós temos que fazer. E é importante isso ficar claro para nós. Não tem como mais, com o nosso nível de consciência, nós acreditarmos ainda que vamos pedir algo que o milagre vai acontecer. Não. Existe uma questão de merecimento. O que é o merecimento? Não é Deus achar que eu sou bonitinho ou não e mereço ou não. Não. É o merecimento que vem daquela lei divina que nos fala que quem planta, colhe. Então, nós vamos colher de acordo com o nosso plantio. E não adianta, depois de eu ter plantado, eu querer mudar a colheita, porque aí também não acontece. Eu tenho que plantar de novo para colher algo novo. Então, isso Jesus nos ensinava com essa sua atitude. E a felicidade daquele que permaneceu ao lado dele, há 3 dias, basicamente, sem quase nenhuma comida, seguindo Jesus. Olha a cooperação dessas pessoas antes de Jesus pedir os pães para multiplicar. Jesus, ele percebeu que aquela multidão queria estar com ele, precisava dele.
se sentiam bem exatamente por terem buscado essa luz. Aquelas pessoas já haviam feito a sua parte, de saírem dos seus lares distantes e estarem ali seguindo Jesus. Pedro, o pescador, tinha esposa, tinha filhos, uma família numerosa sob os seus cuidados. Ele amava a sua família. Ele deixa a sua família. O que tendes? Eu tenho a minha presença, Senhor, a minha fé e quero estar contigo. O que tinham cada um daqueles discípulos que decidiram ficar com Jesus? A doação da presença, do tempo e da abnegação, de se afastarem dos seus familiares, das pessoas, para ajudar o mestre naquele momento que ele precisava de tanta gente. E a pergunta que nós precisamos nos fazer é: qual tem sido a nossa cooperação na construção da nossa paz, da nossa felicidade? Porque quando eu fico na teimosia de insistir na mesma ideia, no mesmo medo, na mesma angústia, na mesma doença por décadas, eu possivelmente não estou entrando nessa equação de doar alguma coisa e receber alguma coisa do alto. Então vamos ver qual é o meu maior medo. É ali que eu tenho que estar trabalhando. Não é fazer de conta que não existe. Eu preciso de trabalhar aquele medo todo dia. Né? E é trabalhoso, mas é recompensador. Onde estão as minhas angústias? Onde eu estou pedindo a presença do Pai, de Jesus, para me ajudar? É na minha saúde? É no meu emocional? É na minha convivência familiar? De repente eu percebo no final de semana que a minha família está com uma energia muito complicada. E aí eu faço uma oração. Ó, Jesus, traga paz para a minha família. Mas eu continuo com as mesmas atitudes egoístas, egocêntricas. Eu vou receber essa paz? Não é esse o milagre que eu queria? É esse o milagre que não existe assim. Nós precisamos de dar algo de nós. Então, se eu percebo essa indisposição, qual o primeiro passo que eu posso dar? Porque quando eu dou o primeiro passo, eu entro em sintonia. E isso é maravilhoso, né? Observem bem. Estou precisando muito de férias, mas aquelas férias assim, férias de verdade. Aí quando a gente compra passagem, parece que você deu o primeiro passo, você já está conectado naquela energia das férias que vão chegar. Não é mesmo? Se você deseja muito demonstrar para alguém a importância da sua amizade, do seu amor, e você quer comprar um presente especial para essa pessoa no aniversário. Aí, quando você começa a olhar pela internet ou ir numa loja, você já se conecta com essa energia de querer dar para alguém aquele mimo que você deseja dar. Se eu vejo que existe um trabalho ou um concurso que pode me ajudar muito, quando eu começo a ler e estudar o primeiro livro, eu já estou na sintonia daquela prosperidade, não é mesmo? Quando eu estou com saudade de alguém, às vezes a saudade bate às 11 da manhã e eu sei que a pessoa está num plantão. Só de pensar que às 8 da noite eu vou ligar para aquela pessoa, a minha sintonia já muda, aquela esperança vem, né? Então, olha que coisa fantástica a nossa consciência de que devemos ter pelo menos uma migalha para doar para o universo. Esse universo que é administrado pelo Pai. E temos uma parte desse universo, o nosso mundo Terra, que é governado por Jesus.
Então, é nesse mundo que vivemos. O que nós podemos jogar para esse universo? É para a gente refletir. E olha o que Emmanuel fala aqui. Que coisa bacana. A imagem, né, de Jesus multiplicando os pães compele-nos a meditar quanto ao impositivo da nossa cooperação. É impositivo. Não é você pensar pode ou não colaborar. Nós precisamos colaborar. Precisamos fazer a nossa parte para o céu nos ajudar. Né? Tem a parte do Evangelho, pedi e obtereis. Sim, mas faça a sua parte que o céu te ajudará. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? E o que é a boa vontade? É a nossa consciência somada à nossa cooperação. Como que eu quero a minha semana? Eu quero uma semana feliz. Mas para não entrar culpas, eu preciso de fazer as minhas lidas com as quais eu me comprometi. Para não ser governado pelo medo, eu preciso acender a luzinha da minha fé e preciso de trabalhar o meu racional constantemente para trabalhar o medo. Para trabalhar a minha raiva, eu preciso de escutar e compreender que o outro que está diante de mim não sou eu. E inúmeras vezes não está na mesma linha evolutiva. Nós temos pessoas mais ignorantes que nós, e nós precisamos de ter paciência com essas pessoas. Porque nós já estivemos lá e hoje estamos aqui. Porque os que estão à nossa frente têm paciência com a gente. Né? Evoluir é isso. Evoluir é participar de tudo que a vida nos brinda, sem medos, sem mágoas, sem culpas. Estamos nesse estágio? Não. Mas nós podemos ter a nossa migalha. Se eu sempre me irrito com o call center que me liga, nós estamos falando da operadora fulana, é a dona Beatriz que está falando? Todas as vezes eu lembro que ali do outro lado pode ter uma filha minha, pode ter um sobrinho, pode ter alguém que precisa daquele emprego. Ninguém, aos 12 anos de idade, pensa, que delícia, quando eu crescer eu quero ser, né, aquela pessoa que fala no call center, cuja mãe é muito xingada. Não, mas ela precisa desse trabalho. E tem pessoas que se tornam pessoas felizes com esse trabalho, porque são gratas. Quando eu trato bem essa moça que liga, esse rapaz, eu não preciso de desligar o telefone na cara, eu não preciso de me impacientar, eu não preciso de falar, eu já avisei 1000 vezes que eu não quero saber disso. Não. Você fala com gentileza, porque ela não tem culpa, ela está ali cumprindo um pedido superior. É a sua oportunidade da caridade. Quem é você? Quem sou eu para se achar imune às chatices que são criadas por nós humanos? Porque quem criou o call center não foi Deus, fomos nós. Né? Então, quando você chega numa loja ou num restaurante e tem uma pessoa que não está com a cara tão boa, vamos pensar que as pessoas às vezes têm problemas que não estão dando conta de resolver. Porque inúmeras vezes nós queremos para nós toda a piedade, toda a compreensão do outro. Mas quando é a nossa vez de olhar para o outro, inúmeras vezes nós fugimos da nossa obrigação.
Então, eu já não tenho mais paciência com gente assim. E como que é o gente assim? Que grupo que nós estamos? Então, essa é uma migalha para construir uma semana mais feliz. Mas eu queria uma semana de mais paz, né? De fé. E eu estou conectada na paz e na fé? Eu tenho tirado um minuto do meu dia para uma meditação, para uma oração? Então, cada um de nós precisa de pensar o que fazer, como fazer, agora, hoje, para melhorar a situação em que eu me encontro. Sabendo que uma oração, que seja a flash oração. O que é a flash oração? The flash, né? Deus me ajuda. Eu estou precisando do seu auxílio. Pronto, você já fez uma oração. Senhor, muito obrigada. Eu confio que o Senhor vai me dar uma luz do melhor caminho a seguir. Pronto. Mãe, abençoa meus filhos que agora estão indo de viagem, volta aos lares deles. Outra oração. Né? Então, a nossa conexão precisa de ser constante. Porque diante de qualquer problema a ser resolvido, pergunte-se o que eu tenho para oferecer ao Pai. O que eu tenho para oferecer a Jesus. Se eu não tenho o que comer, eu preciso de pensar o que eu tenho para oferecer para poder ter o que comer. E por aí vai. Essa é uma reflexão individual. Eu estou dando vários exemplos para cada um pensar em si e pensar na sua situação de vida. Que Jesus pode chegar sempre e perguntar para nós o que temos na nossa consciência. E aí a nossa consciência vai definir o que nós temos e o que podemos fazer para ajudar a nós mesmos. Porque ao pedir ajuda, nós precisamos de dar esse primeiro passo para sermos ajudados. Não vamos esquecer disso. E vamos agora fazer a nossa prece. Jesus querido, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome e queremos te pedir que abençoe a todos nós, teus irmãos, com o teu amor, com o teu olhar, com a tua luz, com a tua paz. E que possamos nos tornar neste momento receptivos para todas essas energias maravilhosas. E que possamos sentir essas energias penetrando o alto da nossa cabeça. E como se estivéssemos banhando por completo de luz. Aquela luz que nos acalma, que nos aconchega, aquela luz que nos fortalece. Obrigada, Senhor. Rogamos a Ti, Mestre, que possa auxiliar todos os nossos irmãos que estão necessitados. Aqueles que partiram para a vida maior, aqueles que se encontram aqui doentes, necessitados do amparo médico, do amparo de cuidados. Os nossos irmãos que se encontram nos padrões de raiva, de criminalidade. Os nossos irmãos que se encontram sem esperança de viver. Que todos possam receber essas bênçãos de luz e que essa luz possa se expandir e envolver todas as cidades do nosso Brasil, do nosso país. E envolver todos os países do nosso mundo. E que a Terra seja envolvida com muita luz, muito amor. Mas, Jesus, te rogamos que essa luz abra os nossos olhos para que possamos, sempre que perguntarmos o que eu posso fazer, nós termos essa resposta que nos auxilia hoje e sempre. Obrigada, Pai querido, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Obrigada, Jesus, por todos os ensinamentos.
Obrigada, Mãe Santíssima, pelo seu amor que nos envolve hoje, agora e sempre. Com esta prece, nós vamos finalizar o nosso momento de estudo e oração, dizendo que assim seja. Muito bem, amigos, finalizamos o estudo de hoje. Quem gostou, dê like. Quem gosta do nosso canal, compartilhe com os amigos. Amanhã, 18 horas, estaremos aqui juntinhos de novo. Desejo a você uma noite maravilhosa, de descanso, de sono profundo, de relaxamento, de entrega deste momento de descanso ao seu anjo da guarda e ao Pai que cuida de nós. E que nós possamos amanhã ter uma terça-feira maravilhosa, repleta de realizações que nos apareçam na trajetória dos nossos trabalhos, da nossa vida. E amanhã à noite, 18 horas, mais uma vez aqui para estudarmos e orarmos. Fiquemos com Deus, que Ele nos abençoe. Até amanhã, se Ele quiser. E Ele há de querer. Boa noite, amigos. Boa noite, amigas.